Então, o problema 20 a 1 está aparecendo aí, Isabela? A tela em branco? Tá sim, tá aparecendo. O 20 a 1, ele fala que a temperatura, né, era de 400 Kelvin. Ele fala que tem uma pressão inicial, eu vou chamar de P0, tá? De 12,6 kPa, ou seja, 12.600 Pascal, e que é uma reação do tipo reagentes levando a produtos, né? Esse reagente em fase gasosa e esse produto também em fase gasosa. E deixa eu até achar aqui no enunciado, um minutinho, só que eu estou abrindo o livro aqui. Você coloca NB, eu acho, não me lembro se coloca assim ou não. Onde é que está? 20 a 1, 20 a 1. Não. Ele não colocou nada, mas eu escrevi dessa forma. Bom, e aí eu também dado anunciado que diz que quando reagiu 10%, quando 10% tinha reagido, a velocidade no início, quer dizer, V no início não, a velocidade correspondente a 90%, então, era de 9,71 Pascal por segundo. Né? E depois, quando 20% tinha reagido, a velocidade correspondente a 80%, né? Então, era de 7,67 Pascal por segundo. Se nós fizermos 90% de 12.600, né? Isso é 11.340 Pascal. 80% de 12.600, isso é 10.080 Pascal. Se a gente colocar agora aqui num gráfico, um esqueminha para a gente pensar. Aqui no eixo X, o tempo, tá? Ou também caminho de reação, se quiser. E aqui no eixo Y, a pressão P em Pascal. No instante zero, num certo instante, que eu não sei aqui, eu vou chamar de, seria um instante, digamos, quando tiver 90% da reação, aqui vai ter um outro instante T, correspondente ao tempo de 80% da reação acontecer. Então, digamos que no momento zero, né, no instante inicial zero, nós tínhamos aqui um valor que seria o ponto inicial, 2.600 Pascal. Num certo outro instante, essa pressão vai ter caído num certo valor, né? Vamos dizer que foi aqui. E depois vai cair um pouco mais. Aqui está fora de escala, tá? Não está numa escala linear. Mas a ideia é de que eu tenho alguma coisa que a pressão está decaindo. Ele vai continuar decaindo. E aí nós temos o quê? Nós temos uma velocidade. E essa velocidade instantânea, ela seria a tangente à curva
naquele determinado instante. Então, a tangente aqui no ponto correspondente a 90, essa tangente, que é a velocidade v90, tá? Aqui eu tenho a velocidade v90, que é uma tangente de 9,71 Pascal por segundo. Aqui eu vou ter uma outra tangente nesse ponto, que é a velocidade correspondente ao instante 80, 7,67 Pascal por segundo. E qual é o truque para se resolver esse problema? O que nós queremos saber é qual é uma equação do tipo velocidade é igual a uma certa constante de velocidade que multiplica concentração ou pressão, tá? Eu posso trabalhar em se tratando de fases gasosas, eu poderia pensar tanto em termos de concentração mol por litro, quanto eu poderia pensar em termos da pressão desse reagente, que eu vou chamar de R, elevado a um certo expoente A. E eu até fiz um comentário lá no grupo, que o segredo para resolver esse tipo de problema era aquela parte lá da aula, que acho que é a videoaula 6, em que a gente aplica o chamado método das velocidades iniciais. Aqui nós temos a... Opa, desculpa, não queria mover a tela, mas sem querer mover. Deixa eu ver se consigo. Aqui nós temos as condições pressão 90, pressão 80, que é como se eu pegasse essa pressão, eu posso substituir aqui. Então, eu tenho uma condição para V90 e a pressão associada com a concentração de 90. Eu tenho uma velocidade para 80 e tenho outra condição de concentração, porque a concentração ou pressão está caindo ao longo do tempo. Se eu escrevo isso dessa forma, né, velocidade com uma constante vezes a pressão ou concentração elevada a um expoente, se nós trabalharmos com as duas condições, então veja aqui que eu tenho uma condição 1, vou chamar uma condição de 1, e tenho uma segunda condição que eu vou chamar de condição 2. Comparando essas duas condições e pegando a equação aqui de velocidade, que é essa equação, se nós conseguirmos resolver essa equação para encontrar o expoente A, a gente determinou a ordem da reação, que é o que ele pediu no problema. Bom, esse é o esquema. Agora o restante é com vocês. Deu para entender, Isabela? Deu sim. Obrigada. Por nada. Eu vou interromper, então, a gravação nesse momento, uma vez que a parte da